Café corporativo sobre terceirização. Assunto polêmico, mas muito interessante. Vem com a gente. Café corporativo. Um oferecimento. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics. A primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25. Hoje falando a respeito de terceirização, serviço terceirizado, e o nosso convidado é também nosso parceiro aqui, que sempre vem falar com a gente a respeito de segurança, Pelegrino, Aldemar Pelegrino, que é também o CEO do Grupo Ethics e que é um profissional que oferece serviço de terceirização. Feliz em receber você aqui de novo pessoalmente comigo, Pelegrino. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o Café Corporativo, né? E sou um dos parceiros, né, do Café Corporativo, então isso mais engrandece aí a minha vinda. Com certeza. E ele que é especialista no assunto, porque a empresa do Pelegrino oferece serviço terceirizado e ninguém melhor do que ele para poder também dizer o porquê sim dessa modalidade que é a terceirização. Antes então, Pelegrino, eu gostaria de começar te perguntando como que surgiu essa ideia ou essa modalidade dos serviços terceirizados nas empresas? Então, isso aconteceu com a legislação de 1974, em que aparece pela primeira vez serviços que poderiam ser terceirizados na extensão e na sazonalidade das empresas. Então, são chamados serviços temporários. Então, em 74 foi o primeiro embrião de uma lei que poderia terceirizar dentro das corporações, né, as pessoas de fora, de terceiros ou de empresas terceiras. Só que ali tinha um problema trabalhista, a tal da atividade fim dessa empresa. Então, nunca se sabia e ficava aos tribunais trabalhistas a decisão se aquele posto terceirizado era uma atividade fim da empresa, que fatalmente ela seria condenada por isso, ou se não. Então, dali para frente, muitas empresas, embora com a legislação do temporário em exercício, ainda tinham medo dessa terceirização, justamente por causa desse imbróglio jurídico que se criou. E isso veio acabar em 2017 com a reforma trabalhista, onde definiu realmente as atividades fins e as profissões regulamentadas de cada uma dessas posições de terceiros. E uma delas é a vigilância patrimonial, que é uma atividade fim da vigilância da patrimonial no que diz respeito a uma profissão regulamentada, a da limpeza. Muitos motoristas entraram nessa atividade fim, né, para terceiros prestarem o serviço, então apagou um pouquinho aquela névoa que tinha no começo, desde 74, dos medos e riscos da terceirização. Então são profissões regulamentadas, não é qualquer atividade que pode ser terceirizada. Com o advento da reforma trabalhista, muitas profissões entraram nesse mote a serem terceirizáveis. Então fica claro que uma administração central de um contratante enxuta pode ser complementada com mão de obra de terceiros. E essa mão de obra que vem de terceiros, ela tende a ser mais qualificada ou nós não temos essa relação? Outro ponto que estava muito em voga na primeira fase dessa terceirização da lei antiga, né? A precarização do serviço. Então, isso não é uma verdade. Por quê? Você tem hoje alguns benefícios com a terceirização, embora não vistos a olho nu, quando você apresenta um projeto de terceirização para o cliente, ele começa a passar a enxergar. Acaba aquele gigantismo de administração do contratante, que tinha um RH lotado de pessoas para cuidar de folha, benefícios. Tudo isso, a nossa empresa hoje terceirizada já cuida para ele e apresenta
o resultado dessas recolhas, desses pagamentos, desses investimentos com treinamento. Por exemplo, na vigilância privada, você é obrigado a ter o vigilante treinado e reciclado de 2 em 2 anos. Então, ele atualiza conhecimento. Se ele fosse de uma indústria, uma segurança orgânica, ela não investiria nisso. Então, já vem uma qualificação muito melhor. Aí você entra no processo, no caso de um projeto de limpeza. Você entra em compras corporativas. Eu compro um mote de equipamento e de produtos de limpeza muito maior do que se a empresa por si só quiser comprar e adquirir. Então eu ganho em volume de escala, eu ganho em preço. Então é uma série de benefícios para o contratante final que passou a ter hoje uma proposta de estratégica, vamos dizer assim, para se terceirizar um serviço. Ficou imaginando desde pequenos empreendimentos até grandes empreendimentos. Vou pegar um exemplo de um pequeno empreendimento, que é um prédio residencial, que você tem a portaria e você tem aí um vigilante durante o dia, outro à noite, mas existe também a necessidade de cobertura de folga, de falta, de atestado e assim por diante. Então, se eu sou síndico de um prédio e eu tenho 2, 10, 15 colaboradores naquela área de segurança, eu tenho um nível de poder de negociação com um treinamento. Se eu tenho 1.200 colaboradores, que é uma empresa de segurança de médio porte, né, porque se ela for de grande porte, ela tem mais que isso, essa empresa ela tem um outro poder de oferecer treinamento para esses colaboradores. Então, muitos especialistas em RH, eles cometiam esse erro. Qual era o erro? Não, a segurança orgânica, funcionários próprios são mais baratos. São mais baratos a curto prazo. Quando dá 1 ano de administração desses colaboradores, aí vem as faltas, as férias, os afastamentos e não tem o backupeamento desta mão de obra para fazer a recolocação. Então trabalham com pessoas com um número do quadro reduzido, é uma série de coisas. E aí tem o problema que infelizmente, é uma demanda que a gente não pode deixar de colocar no custo, o risco trabalhista. Tá? Então você hoje, com as categorias terceirizadas, você tem alguns benefícios da convenção coletiva de trabalho dessas categorias que, por exemplo, uma indústria não tem. Exemplo, está sacramentado, tanto na vigilância, quanto na limpeza, quanto na portaria, a escala 12/36. Se esse colaborador for direto meu, eu não posso oferecer isso aí. Não pode fazer isso. E se fizer, vai ser obrigado a assinar TACs, termos de ajuste de conduta, para que não o faça, sob pena de punições. Outra coisa que é muito importante, que nunca foi analisado e hoje se analisa, é qual é o peso do seu segmento em relação ao terceiro. Se esse terceiro fosse teu e a sua indústria fosse uma metalúrgica, a base, o custo sindical seria muito maior para estar lá dentro da sua empresa. Já com o sindicato dos terceiros, esse custo já se reduz bastante. Não se precariza, porque os benefícios e as obrigações da empresa terceiras são 100% cumpridos. Vale transporte, vale refeição, assistência médica, cesta básica. Aí você está falando de uma empresa séria, né? Porque sério. O que precariza trabalho não é especificamente a terceirização, mas sim uma empresa... O achatamento dos salários, e que também não é mais uma realidade. Hoje, a segurança orgânica é obrigada, por força legal, da própria Polícia Federal, a manter o mesmo piso do que um vigilante terceirizado contratado de uma empresa oficial. Então, aí você não tem ganho de escala em salário também. Então, passou a ser viável. O que eu cobro a mais na minha planilha de formação de preço, que eu acho que nós vamos falar nisso, o que eu cobro a mais? Uma administração para gerir isto para o meu cliente e o meu lucro final. Embora no Brasil lucro é pecado, né? Tá certo. Vamos fazer um intervalinho. Como o Pellegrino já está aqui com a gente, não vai ter a dica de segurança dele, mas vamos ver o comercial do Grupo Ethics.
Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com Valdemar Pellegrino, ele falando a respeito dos serviços terceirizados, que é uma especialidade do Grupo Ethics, mas que também hoje é uma polêmica. Nós temos essa polêmica no mercado porque muita gente acha que um serviço terceirizado ele pode trazer uma qualidade menor, né? Então eu te pergunto o seguinte, quais as vantagens de uma terceirização, não para o empresário que paga, mas sim para aquele sujeito que trabalha junto, ou para a segurança realmente daquela pessoa que está ali. Por exemplo, se eu tenho hoje lá no meu condomínio, como eu dei o exemplo na primeira parte, no primeiro bloco, eu tenho uma segurança terceirizada. Eu estou mais seguro do que se eu tivesse colaboradores próprios do condomínio? Então, no nosso caso, né, eu acho que é a grande maioria das empresas que prestam esses serviços terceiros, né, para terceiros, o contratante, ele já de cara, ele ganha uma análise de risco daquele seu contrato, daquele contrato que está sendo assinado. Então já é uma especialização nossa. Ele não entende de segurança. Nós damos o suporte de montar a análise de risco. Procedimentos de proteção. Então, todos os postos daquele contrato passam por um procedimento que é padrão daquele contrato, é personalíssimo. E o terceiro, vamos supor num caso de limpeza, o cronograma de trabalho que mede a performance da limpeza daquele projeto é levado também e controlado à risca. Então tem uma especialização que hoje o contratante não consegue manter backups de gestão para fazer esses controles que nós fazemos. Eu imagino que eu não conseguiria liderar ao mesmo tempo, segurança, limpeza e porteiros. Até porque eu não sou especialista nem em segurança, nem em limpeza, nem em portaria, eu sou especializado em outra coisa. Então, quando a gente vai liderar uma pessoa dentro de uma empresa, tá ok, a gente lidera o comportamento dessa pessoa, mas a estratégia, ela depende de um especialista. Sim, o projeto todo, porque na verdade nós fazemos uma venda de fumaça. Você está acreditando numa boa prestação de serviço, você tem que ter indicadores para se cercar que esse projeto vai ter um sucesso, mas você vai ver o desempenho após a implantação. Então nós temos algumas ferramentas, e uma que está em voga no mercado hoje é o SLA, né? Onde eu assumo aquela segurança, me comprometo por ela, e se não cumprir aquele projeto que lá está escrito, eu posso ser penalizado. Sim. Então empresas sérias estão fazendo isso. Então aí você tem, mesmo sendo um único administrador, com controle, né, de todos os processos geminados que estão sendo oferecidos para o teu negócio. Eu fico imaginando também que a contratação de um seguro de vida coletivo para para 1.000 colaboradores é mais barato do que se um contratante fosse contratar um seguro de vida individual para cada colaborador. Exatamente isso. Hoje, por exemplo, na convenção coletiva, alguns benefícios, um deles é o seguro de vida em grupo, nós temos aí entra de novo o que eu falei no primeiro bloco, a compra corporativa. Os patronais, os sindicatos patronais, escolhem empresas de nome para fazer um contrato mãe e nós entramos no guarda-chuva dessas contratações desse tipo de seguro de vida em grupo. E sai muito mais barato do que se eu for no mercado e contratar para 2, 3, 4 funcionários próprios. Quando você fala em planilha, e logo no início, no final agora, acho que no início do segundo bloco você falou alguma coisa nesse sentido, quando se fala em planilha, em lucro,
E até você finalizou dizendo que lucro no Brasil... Hoje é pecado. Parece que é uma coisa é um pecado, né? Poxa, alguém está ganhando em cima de mim, né? Sendo que todos nós ganhamos em cima do trabalho dos outros sempre, a todo momento. Se existe trabalho para mim, é porque alguém precisa do meu trabalho e eu estou ali oferecendo em algum benefício. Como é que se calcula hoje esses custos de modo que os colaboradores também não fiquem desamparados num momento de rescisão, num momento que ele tem aí a necessidade de usar os seus direitos coletivos? Tá. A nossa planilha de formação de preço de venda, ela é formada por 3 itens. O grupo A, que são salários da categoria, todas as gratificações de função que tem nas convenções coletivas, mais os encargos sociais totais. Então, nos encargos sociais totais, já estão preservados e projetados férias, 13º, afastamento, todos os itens da coluna do INSS, inclusive fundo de garantia. Vou para o grupo B, aí entra a personalização dos projetos a serem oferecidos. No grupo B, entra despesas operacionais, vale transporte, uniforme, que uniforme é um negócio que, se não estiver bem apresentado, eu tenho que subsistir as trocas tantas vezes quanto forem necessárias. Vale refeição, cesta básica, se tiver uma moto no contrato, moto, gasolina, seguro de vida. Então, todos esses itens fazem parte do grupo B. Itens que eu não reservo, eu já uso no contrato desde a implantação e já sai esses pagamentos todos os meses. Então, esse dinheiro não é da empresa, esse dinheiro é do projeto, está no meu custo e eu pago esse custo mensal. E aí eu tenho o grupo B, que a gente chama de BDI, que é o bônus, né, administração e carga tributária. O tributo é abatido diretamente na nota fiscal. O cliente é o responsável em correspondente ou pelo correspondente pagamento. Emitido na fonte. Na fonte. A administração do contrato é uma taxa de administração que ela é extremamente volátil, de acordo com o tamanho da empresa, quantidade de supervisores, quantidade de viaturas na rua rodando, gasolina, seguro da administração, meu corpo de administração. Então, todos aqueles itens que eu uso para gerir os contratos. E o lucro é uma fatia extremamente pequena da planilha. Então, o grande estrabismo disso é quando eu monto um projeto e dá um orçamento, por exemplo, de R$100 mil, as pessoas mal informadas do lado de lá acham que nós estamos cobrando muito. Esse muito se restringe àquele percentual do lucro que está naquela planilha, isso fica para o empresário. Então, muitas vezes a gente pega e se vê em algumas concorrências em que a disparidade, que não deveria ter, só sobre as taxas de administração e lucro, são muito grandes. Então, vai me saber lá, por isso que exijam uma planilha de preço aberta quando for fazer uma contratação. Ali você tem todos os itens nela contemplados. Ali você vê realmente também se a empresa está compondo aquela planilha com todas as obrigações legais que ela tem e assim por diante, né? Porque senão a empresa, se eu não pagar, ela vai ser subsidiária ou solidária em qualquer evento trabalhista. Se eu não cumprir essa demanda, eu e contratante vamos para o banco dos réus juntos. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho, vamos conhecer aqui o trabalho da Ótica Rangel e voltamos daqui a pouco com um pouco mais do conhecimento aqui do Pelegrino. Até daqui a pouco. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos.
Mais cafeína com o nosso Café Corporativo de hoje, entrevistando o Valdemar Pellegrino, ele que é nosso parceiro aqui no Café Corporativo, mas também é o CEO do Grupo Ethics e da Polix Sistemas de Segurança, né? Pellegrino, eu deixei uma pergunta polêmica agora no final, porque eu tenho visto algumas coisas acontecerem aí no nosso dia a dia e eu percebo que muitas vezes empresas alocam seus colaboradores nas funções equivocadas. Vou dar um exemplo para você. Limpeza. Eu vejo colaboradores fazendo limpeza de produtos que talvez aquele colaborador não esteja treinado para aquele tipo de produto. Seja porque ele tem algum tipo de insalubridade, um produto que, enfim, tenha produto químico misturado, coisas nesse sentido. Vejo colaboradores que lidam com pessoas de uma forma despreparada para essa função. E às vezes o segurança, que é aquele vigilante, ele imagina que ele só lide com pessoas, vamos dizer assim, de má índole, né? Enquanto que ele também lida com pessoas que são pessoas do bem. Como que nós podemos trabalhar isso de uma maneira correta? Então, na verdade, nós temos que seguir a legislação existente. O que vem a ser isso? O mercado comprador, o mercado que nos contrata, eles querem o menor preço e fazem as concorrências de maneira que não se compara laranja com banana. Tem algumas funções que são privativas da vigilância privada. Exemplo, revista de bens, revista de pessoas, ronda programada e registrada, e muitas vezes, para baratear este contrato final mês, o que o contratante faz? Faz com outras funções, orientador de acesso, vigia, o atendente de público, esse é uma coisa. O segurança que faz a vigilância e a proteção, isso é uma coisa completamente diferente. É por isso que às vezes a gente chega numa empresa, num condomínio, tem uma pessoa que fala conosco e outra pessoa que está lá na portaria para segurança. Essa quase não fala com o público, ela está lá com outra finalidade. Proteção segundo o zoneamento de proteção daquele contrato. Sim. Agora, o mesmo acontece na parte de limpeza. Na limpeza, quando você mexe com banheiros de alta rotatividade, de alto fluxo, quando você mexe com materiais descartáveis e lixo, este profissional da limpeza, ele deve receber a insalubridade porque está na convenção coletiva. Muitos contratos de limpeza fazem isso, mas não repassam no preço essa insalubridade para a prestadora de serviço. Lá na frente vão pagar essa conta com certeza. Ou seja, muitas vezes se coloca uma pessoa que deveria estar trabalhando só na limpeza comum, coloca para limpar banheiro e recolha de lixo. Exatamente, que não é correto. Isso. Não. Nós temos que ter dentro desse contrato, no cronograma de trabalho, então passa a ser muito importante esse cronograma de trabalho, né, que a gente faz de limpeza, as definições, quem faz o quê e como. Porque aquela pessoa específica em limpeza de banheiro e recolha de lixo, ela tem por obrigação receber. Se o rodízio no contrato é feito com todo o efetivo deve receber insalubridade. Porque senão é a dança do crioulo doido, perícia em cima de perícia, e fica facilmente caracterizado esse dano insalubre, né? Perfeito, Pellegrino. Muito bem esclarecido. Pellegrino, muito obrigado por voltar ao Café Corporativo. Espero que você esteja novamente num futuro próximo aqui trazendo mais informação para o nosso público. À disposição de você. A nossa parceria já está em 110 dicas de segurança e que a gente chegue em 250. Vamos chegar lá, né? Pois é, nós estamos aqui há 7 anos no ar com o Café Corporativo. O Pellegrino está com a gente já há um bom tempo também. Quase dois, né? 110 semanas são quase 2 anos e esperamos permanecer com ele bastante tempo. Café Corporativo fica por aqui e você continua nos acessando pelo YouTube, onde nós temos aí um acervo de mais de 300 programas com essa qualidade de informações, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos.
Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.